Fala pessoal, bom dia. Hoje vou gravar um vídeo aqui meio diferente do que eu tenho proposto aí no meu canal nos últimos anos, nos últimos meses. Vou falar um pouco sobre uma banda secular aí, só que obviamente que em algum momento ou outro eu posso tocar de alguma forma um ponto mais espiritual, mas não vai ser o foco a princípio desse vídeo, tá? Porque vai ser uma exceção, assim. Não tem sido o foco do meu canal e não pretendo que seja também, mas o canal do Prado, que é um youtuber que tá começando aí também, eu gosto bastante dele, do conteúdo dele, um cara bem sensato, inteligente. E ele fez um vídeo sobre questionando, né, aquela curiosidade, como seria o Mamonas Assassinas hoje, se não tivesse acontecido aquela tragédia com eles, né? E logicamente que, todo fã de rock, de música já se perguntou isso, né? É bem comum, assim, a gente que curte muito rock fazer essas perguntas diante das tragédias da história da música, né? Como teria sido o Nirvana se o Kurt Cobain não tivesse morrido. Não só as tragédias em si, mas alguns fatos, né? Como teria sido o Raimundos se o Rodolfo não tivesse se convertido e tivesse continuado, até onde eles iriam assim. Como teria sido o Charlie Brown se o Chorão não tivesse morrido, o Linkin Park se o Chester não tivesse morrido. Então é bem comum, assim, a gente fazer esses questionamentos, e o Prado fez esse vídeo, o que será que teria acontecido com os Mamonas se não tivesse acontecido aquela triste, lamentável tragédia, né? Se eu não me engano, em 1996, do avião deles que caiu. E eu confesso que eu não acabei de ver o vídeo do Prado, que a minha vida tá uma correria absurda, mas achei muito interessante. E daí eu comentei embaixo, cara, eu já confesso que eu já me peguei questionando isso. Daí ele me perguntou, ele comentou, né? Respondeu ali, o que você acha, dá sua opinião e tal. E eu decidi gravar em forma de vídeo. Em vez de escrever lá, eu tô gravando esse vídeo aqui como um vídeo resposta ao Prado, um cara que eu gosto, admiro muito. E o que eu acho que teria acontecido com o Mamonas se eles não tivessem morrido ali em 1996, né, cara? É difícil, uma das coisas mais difíceis é você querer prever, querer dizer o que teria acontecido, porque são infinitas possibilidades, infinitas mesmo, assim, e a gente não tem essa bola de cristal, né, cara? Só Deus sabe, só Deus é onisciente, onipresente, sabe de todas as coisas, presciente, e Deus sabe todas as possibilidades possíveis, tipo aquele personagem da Marvel, né, Doutor Estranho, que ele vê todas as possibilidades possíveis. Deus é assim, né, só que infinitamente mais poderoso e maior, obviamente. Então, cara, poderia ter acontecido de tudo. Por exemplo, uma situação que eu acho que às vezes a galera nem pensa, mas alguns integrantes, o Dinho do Mamonas poderia ter se convertido a Jesus Cristo e abandonado a banda, da mesma forma que aconteceu com o Rodolfo do Raimundos. E aí, era uma possibilidade, ninguém pensa nisso, né? Mas seria uma possibilidade. Agora, falando mais sério, objetivamente, o que eu acho que poderia ter acontecido, eu acho que pelo nível de pelo nível de zoeira, de zoeira mesmo, que era o Mamonas, eu acho que não teria tido um grande
um grande futuro, assim, eu acho que muito provavelmente eles teriam lançado um segundo disco de muito sucesso, porque o sucesso deles, eu acho que até hoje é o artista que fez mais sucesso em menos tempo, né? Eles bateram infinitos recordes e isso nunca vai ser alcançado, né? Principalmente no tempo volátil da indústria da música nacional que a gente vive hoje. Então é impossível alguém alcançar Mamonas Assassinas hoje em dia, tá? Se não alcançou até hoje, não alcança mais, logicamente. De questão de sucesso, de estouro, de vendas, não tinha, foi antes da internet, então era outro nível. Tanto que esses caras venderam de disco, assim, é imbatível, tá? É uma coisa absurda. E deixa eu parar meu carro aqui onde eu sempre paro para finalizar esse vídeo. Tá, então pelo nível de zoeira que eram os Mamonas, pelo nível de caricatura, né? Eles realmente criaram uns personagens totalmente fictícios, né, cara? A música deles não tinha nada a ver com nada da realidade, era totalmente humor. Então eu acho que dificilmente, eu acho que foi uma coisa para aquele momento específico, entendeu? Foi a galera certa, no momento certo, lançando o negócio certo e pegou. E eles conseguiram alcançar todos os nichos, todas as tribos, porque eles traziam muitas influências diferentes de vários estilos de música. E o brasileiro é muito zoeiro. E pegou a galera do sertanejo, do pagode, porque eles também zoavam, né? O sertanejo, o pagode, eles zoavam metal, rock. E foi assim, genial, sabe? Até hoje você escuta e você fala, pô, é bom, assim, né? É legal, é criativo, é engraçado. Era algo muito pesado na época, né? Eu vim... Então, na época do que os Mamonas estourou, eu tinha em média ali de 10, 11, 12 anos, sei lá, 96, eles morreram, 95, né? Eu tinha menos de 10 anos, é isso? Eu nasci em 87, então eu era muito novinho, mas eu lembro muito bem do sucesso que eles fizeram, meteórico, estrondoso, né? Acho que a história deles de fama se passou tudo em menos de um ano, se eu não me engano, cara. Foi uma coisa... Se eu não me engano, foi em menos de um ano que tudo aconteceu. O auge e a queda, sabe? Literalmente a queda, né? E eu lembro de muita coisa, cara. Eu sempre pertenci a uma família realmente mais conservadora dentro do cristianismo. Então a gente era meio protegido, meio blindado, né? Eu não podia nunca que meus pais iam comprar, como você viu vários outros pais e mães comprando CD, fita do Mamonas, incentivando, né? Colocando na festinha de aniversário. Nunca, assim, meus pais meio que não deixavam eu ouvir Mamonas, né? Mas a gente acabava ouvindo, porque tava tocando o dia inteiro na TV, eles iam em todos os programas, se ia alguma festinha de aniversário, tava tocando, tinha famílias que eram muito mais liberais, mas a gente, graças a Deus, que eu vejo um ponto muito bom, era mais verdadeiramente conservador na fé. E não era aquela religiosidade mais de, a gente só se diz cristão, vai na igreja de vez em quando, mas em casa é uma zona. Não, realmente meus pais se esforçavam para trazer esses princípios para dentro da família, para dentro de casa. Então, graças a Deus a gente foi blindado. O que você está querendo dizer, Rafael, que Mamonas era pesado? Cara, na época era pesado, principalmente para criança, era pesado, sim. Obviamente que as crianças, né, o mundo só vai piorar, só vai degradar cada vez mais, e as crianças hoje estão expostas a coisas muito piores, né? Com funk e carioca e toda a pornografia na internet liberada, então assim... Mas cada fase teve os seus absurdos, e o Mamonas era pesado, né, cara? Assim, era cheio de malícia, tinha uns palavrões e tal. Então não dá pra só passar o pano, falar que, meu, não tinha maldade nenhuma, não, era sacanagem. Era sacanagem pra caramba, assim. A gente tem que saber separar as coisas. E eu não quero tirar o mérito, a qualidade que eles tinham, tá?
Mas era sacanagem. Provavelmente não é o tipo de música, com certeza não era o tipo de música que eu colocaria para os meus filhos hoje em dia, eu colocaria dentro de casa. Logicamente que não, e eu entendo que muitos crentes na época, verdadeiros crentes, evitaram ao máximo, né, de trazer isso para dentro de casa e tal. E então eu não tive esse, mas era impossível você não ter algum contato com Mamonas Assassinas na época, né? Então eu conheci o CD, eu conheci as músicas e aquilo marcou a vida de qualquer brasileiro, né, cara? Marcou a vida de qualquer brasileiro, os Mamonas Assassinas. Então foi algo realmente surreal, extremamente intenso. E os caras que param aqui com esse carro com funk pararam aqui no mesmo horário todos os dias com um som absurdo para me atrapalhar a gravar meu vídeo, mas vamos manter a concentração aqui. Então é isso. Agora, o que teria acontecido com Mamonas? Retomando, depois de 11 minutos de vídeo, eu acho que eles não teriam conseguido ir muito longe com essa carreira desse nível de zoeira, tá? Muito provavelmente eles teriam lançado sim um outro grande disco de sucesso, surfando no hype do primeiro. Poderiam ter lançado um disco ao vivo de qualidade que poderia ter vendido muito. Poderiam ter lançado, por exemplo, um acústico MTV, que ali já começava a ficar em alta, né? O acústico MTV, você tinha do Titãs, né? Mais ou menos naquela época. Então o MTV poderia ter, eu não sei, isso eu já tô viajando mais um pouco, mas poderia ter olhado pros caras e lançado algum projeto com o Mamonas e tal. De, com certeza, de uma forma ou de outra, eles teriam ainda feito muito dinheiro, muito sucesso, antes da internet ainda. Então, meu, a mídia adorava os caras, eles estavam com tudo, né, meu? Mais alguns anos de muito sucesso e muito dinheiro eles teriam conseguido, entendeu? Mas não quer dizer necessariamente que eles conseguiriam ter mantido o mesmo sucesso, a mesma, no sentido de continuar lançando discos na mesma proposta, na mesma identidade, com sucesso. Eu acho que não. Eu acho que provavelmente eles tentariam deixar e tornando, porque eles tinham uma banda Utopia, né, que era um rock mais sério, romântico, sei lá. Provavelmente eles tentariam fazer essa transição. Isso é opinião minha, tá, pessoal? Com o tempo eles tentariam fazer uma transição para uma coisa mais séria. Eu acho que decepcionaria os fãs e daria errado. Uma banda que conseguiu fazer isso com qualidade, apanharam muito, mas conseguiram, foi Los Hermanos, né? Porque eles lançaram Ana Júlia, não tinha nada a ver com o espírito deles, a essência deles, Ana Júlia. Você já sabe a história. Daí eles quiseram fazer essa transição para um lado mais indie, MPB, e apanharam muito da mídia, do antigo público, e conseguiram conquistar esse nicho mais cult. Mas eu acho que o Mamonas, pelo tamanho que eles atingiram, pela zoeira toda, eles não conseguiriam isso. Eu acho que os Mamonas, ou eles poderiam, eles não necessariamente sem essa tragédia, eles poderiam ter acabado a banda cedo, entendeu? Eles poderiam ter sacado que eles não teriam futuro. De qualquer jeito, eles estariam muito cheios de dinheiro, eles seriam milionários hoje em dia, sabe? É uma coisa que eles estariam ainda conseguindo, ganhando dinheiro com os primeiros discos, com o primeiro disco deles, com shows. Se eles estivessem vivos hoje, eles estariam na faixa ali dos entre 40, eu não sei, 50, uma faixa de uns 50 anos de idade eles teriam hoje ali, né? E eles seriam ricos, bem-sucedidos, eles poderiam ter se tornado influenciadores, eles poderiam ter acabado a banda cedo, mas eles poderiam de vez em quando se reunir com a banda, fazer turnê, ganhar dinheiro pra caramba, participar de eventos, de festivais. Eles poderiam ter se tornado influenciadores em diversas áreas diferentes. Os caras eram figuraças engraçadas, né, cara? Eles poderiam ter terminado a banda e se envolvido em outros projetos musicais paralelos. Provavelmente isso aconteceria, né? Participar de outras bandas, montar outras bandas que não necessariamente teriam feito muito sucesso.
Então, cara, são tão infinitudes de possibilidades que a gente nunca vai saber, entendeu? Provavelmente eles teriam se envolvido com tretas políticas, né, caras? Poderiam ter integrantes que hoje seriam lulistas, petistas, esquerdistas e outros que seriam direitistas, bolsonaristas e talvez fossem caras que iam se envolver com política, com treta política. Às vezes algum deles já teria tentado se eleger para deputado, para alguma coisa, entendeu? Cara, eu tô viajando demais assim, mas são todas possibilidades reais, entendeu? Mas musicalmente falando, eu acho que não teria vingado muito, assim. Eu acho que eles teriam, obviamente, lançado mais um disco que ia ter vendido muito, mas menos que o primeiro. Acho que eles iam perceber que não ia dar pra continuar essa zoeira. E não daria, pessoal. Essa zoeira que era do primeiro disco não ia pra frente. Então eles tentariam, talvez, transicionar para algo mais sério, que não ia dar muito certo. Ia ser impossível você lidar ao mesmo tempo com algo mais sério, aquela zoeira absurda, extrema que era o primeiro disco. Eu acho que ia ter um caos ali, um rompimento inevitável, que a banda ia acabar. Talvez eles percebessem mesmo, cara, já deu, sabe? A gente não vai ficar aqui 30 anos vestindo essa roupa de coelho aqui, dançando essas músicas ridículas, sabe? Então, é isso, sabe? E infelizmente aconteceu aquela tragédia. E sabe aquela coisa, quando o cara morre e vira santo? O jeito estrondoso, astronômico que foi tudo, e essa tragédia brusca, repentina, colocou os caras num patamar mais alto ainda. E essa tragédia evitou eles de talvez ter um fracasso, assim, de sucesso, né? Porque isso poderia ter mudado totalmente a história, mas hoje a gente vê o Mamonas como aquela coisa meteórica e inatingível e a gente respeita pra caramba. Os caras viraram ídolos, ícones ali, né? Inatingíveis. E é isso, e nunca saberemos o que teria acontecido com os Mamonas. Eles poderiam ter sido um fracasso total musicalmente mais pra frente. Só que essa tragédia, de certa forma, evitou isso, essa possibilidade, entendeu? Com certeza eles preferiam terem ficado vivos, né, do que tipo assim, deixa a gente fracassar na música, mas a gente prefere ficar vivo, obviamente. Mas é isso, cara, infelizmente aconteceu isso. E essa é a nossa vida, né, cara? Nossa vida passageira. Um dia você tá no auge, outro dia você já tá. Bom, enfim, né? É isso, eu não vou mais continuar muito. Eu poderia continuar esse vídeo, mas já tá dando quase 20 minutos. É isso aí. Deus abençoe a vida de vocês. Não tenham ídolos, porque todos os ídolos passam. A nossa vida é passageira. Nossa vida passa num piscar de olhos. E os nossos olhos devem estar na eternidade, tá? A gente pode até fazer mais vídeos do Mamonas aí, aprofundando um pouco mais uma análise espiritual disso tudo. Tá? Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço.